Olá pessoal, eu sou o professor Leonel Barbosa e nós vamos estudar nessa aula a transcrição do RNA. Então a transcrição é o processo pelo qual uma molécula de RNA ela é formada, utilizando como molde uma das fitas do DNA. Então a molécula de RNA que é formada, ela é fundamental para que ocorra a expressão dos genes. Todo esse processo ocorre no núcleo da célula. Assim como a replicação, a transcrição, também ocorre no núcleo. Bom, o que vem a ser esse gene? Então, nós encontramos na literatura vários conceitos relacionados aos genes. Eu escolhi aqui 3 para representar o significado do gene. Então, é um segmento de DNA que apresenta a informação necessária para que ocorra a síntese de uma molécula de RNA. Então, não importa se é um RNA mensageiro, se é um RNA transportador, ou um RNA ribossômico, ou de interferência. Então, é um segmento da molécula de DNA que é capaz de transcrever, então, um RNA. No segundo, gene é uma sequência específica do DNA que contém as instruções necessárias para a síntese de uma molécula de RNA ou de uma proteína. Então, obviamente, se for um RNA mensageiro, ele vai traduzir uma proteína. Agora, eu acho interessante esse último. Gene é a unidade fundamental da hereditariedade, ou seja, da transmissão das características entre os indivíduos. O DNA, então, ele vai sintetizar, ele vai produzir o RNA. Então, ele transcreve o RNA. Então, nós temos nessa imagem a molécula de DNA, representada em azul, é uma dupla hélice. Uma das suas fitas está servindo como molde. Essa fita ela vai ser sempre na direção do 3 para o 5', já que a fita de RNA que está sendo formada, ela acontece na direção do 5 para o 3'. Então, a diferença é que o RNA contém como, no caso, como açúcar, a ribose, e como base nitrogenada, a uracila, que é uma base exclusiva do RNA, enquanto que a timina é uma base exclusiva do DNA. Bom, a enzima que participa diretamente desse processo é a RNA polimerase. Na transcrição, é um pouco diferente em relação à replicação. A replicação nós temos um conjunto, um complexo de enzimas que trabalham no processo. Aqui a gente fica particularmente com a RNA polimerase. Então, essa enzima ela é responsável pela quebra das ligações de hidrogênio entre as fitas de DNA, abrindo a bolha, e essa mesma enzima ela é responsável pela adição dos nucleotídeos para formar a molécula de RNA. Esse nucleotídeo que está sendo introduzido aqui, representado em azul, você preste atenção que ele tem 3 fosfato, então é um trifosfato nucleotídeo. Por que ele vem com 3 fosfato? Porque ao romper esses 2, o pirofosfato, quando ele é liberado, a energia que vai ser liberada dessas ligações, ela vai servir justamente para unir esse nucleotídeo à fita em formação do nosso RNA. Então, da mesma forma que na replicação, esse nucleotídeo, o que está mudando, obviamente, é a sua pentose e a base nitrogenada, que é, no caso, a uracila, mas o mecanismo é o mesmo, só que a enzima aqui é a RNA polimerase que está fazendo essa ligação. Então, aqui ele já está ligado,
e nós temos a liberação do pirofosfato. Então, ele acabou sendo liberado. Bom, qual fita do DNA será usada? Sabendo que o DNA tem duas fitas complementares, na transcrição apenas uma delas será utilizada. Existem genes nas duas fitas. O que vai depender é uma sequência de determinados nucleotídeos que é chamado de sítio promotor. Então, esse sítio promotor, ele vai permitir a ligação da RNA polimerase. Então, aonde a RNA polimerase encontrar esse sítio promotor, ela vai seguir no sentido, né, do 3 para o 5' é a fita molde, porque a nova complementar, ela vai ser do 5 para o 3'. Então, nesse desenho que eu coloquei aqui, nós temos um gene A, um gene B, um gene C, um gene D, um gene E, um gene F, um gene G. E você nota que 3 deles estão aqui nessa fita de cima e 3 estão na fita de baixo, representado na fita de baixo. Então, aquilo que eu disse aqui, eu estou confirmando. Os genes podem estar tanto numa fita quanto na outra. Agora, o que vai determinar é o sítio promotor. Então, se eu for transcrever esse gene A, eu tenho que transcrever, né, da direita para a esquerda. Se eu for transcrever esse gene B, ele vai ser da esquerda para a direita. Então, eu estou seguindo o sentido aqui, ó, justamente, né, da nossa fita de DNA do 3 para o 5'. Essa sempre que vai ser a fita molde. Existem alguns exercícios vestibulares que às vezes o pessoal bota o sítio promotor à esquerda, às vezes eles colocam o sítio promotor na direita. Então, você presta atenção em qual delas você vai fazer, né, a transcrição. Então, se o sítio nesse exemplo que eu estou citando aqui, se o sítio promotor está na esquerda, né, estiver desse lado aqui, ó, então nós vamos para a direita. Nós vamos fazer a transcrição do gene B, do gene C e assim por diante. Se ele tiver aqui, se o sítio promotor estiver desse lado, então nós vamos transcrever essa fita de cima. Então, prestem atenção, né, onde se encontra o gene promotor. Então, dependendo da posição dele, você vai escolher uma ou outra fita. Muitos exercícios já vão indicar com setinha, ou falando a da direita ou a da esquerda, mas quando não aparecer, ele vai ter que fornecer para você o sítio promotor. Aqui nós temos em detalhe, né, essa transcrição. Então, a nossa RNA polimerase, ela é essa estrutura aqui, azulada. Aqui eu enfatizei o 3', porque nós vamos da esquerda para a direita, o sítio promotor está aqui na esquerda, né? Então nós vamos sentir, aliás, no sentido da direita aqui, ó, da esquerda para a direita. Então, esse sítio promotor, como eu disse anteriormente, é uma sequência de nucleotídeos que permite que essa enzima possa identificar que aqui é o início da transcrição, né, desse gene. Então, o gene é essa parte amarela. Se a gente observar na direita, nós temos aí o sítio finalizador, o sítio de terminação. Então, eu tenho o promotor que começa e eu tenho o finalizador ou o sítio de terminação, onde a enzima vai se desligar da molécula de DNA, liberando então o RNA. Então, aqui nós temos, na sequência do desenho, já aberta a bolha. Ele vai usar a fita de baixo como molde, por isso que essa fitinha, esse pedacinho azul, corresponde ao RNA em formação. Está indo no sentido do 5 para o 3', porque ela está indo nesse sentido. Conforme essa bolha vai deslocando, nós temos imediatamente aqui atrás, ela vai se enrolando novamente. Então, veja que a bolha, ela se deslocou para a direita,
E aqui a fita de DNA, ela está, né, unida, ou seja, as duas fitas já se uniram. E aqui, ao encontrar esse sítio de terminação, essa enzima, ela se desgarra, né, ela se separa, libertando então a nossa molécula de RNA. Então é assim que funciona esse processo, né, de transcrição. Agora, em detalhe, olhando aí a enzima, então nós temos aqui a enzima, é essa estrutura ovalada, aqui nós temos a molécula de DNA, veja que ele está seguindo no sentido da seta e direção dessa transcrição, né, da esquerda para a direita. Por quê? Porque a fita molde, né, que é essa de baixo, que é a 3, 5 linha, essa que está servindo como molde. A outra fita, a fita 5 para o 3 linha, ó, é a fita inativa. Então, ela está do lado de fora da nossa enzima. Tá? Agora, aqui em verdinho, está formando a molécula de RNA. Assim que ela encontrar o sítio finalizador, então ela se separa, o DNA ele vai se reorganizar, né? Já está prontinho novamente, e a molécula de RNA ela será liberada. Bom, como nós estamos trabalhando com eucariotos, né? Então aqui tem um detalhe bem interessante. Então muitos vestibulares já começaram a cobrar esse tópico, que é o splicing. Então o que significa isso? Se a gente olhar essa imagem de cima, nós temos aqui em vermelho um gene. Então toda essa parte vermelha, né, corresponde aí a um fragmento do DNA, representando as duas fitas. E nós temos regiões mais escuras, que a gente chama de exon, aqui no plural, né, exons, porque eu tenho 1, 2, 3, 4. E nós temos essas regiões mais claras, chamadas de introns. Então, são os introns, intrometido. Guarda assim. Bom, o que significa isso, então? Os exons são aquelas regiões do gene que são ativas, que codificam aminoácido. Enquanto que os introns são as regiões que não codificam aminoácido. Agora, toma cuidado, porque nós estamos falando dentro do gene, no segmento correspondente ao gene. Eu não estou falando na molécula de DNA, porque na molécula de DNA, 98% do DNA humano, né, da molécula de DNA, ela é formada por base repetitiva, que não codificam, né, no caso, aminoácidos. Então, eu estou falando do gene. Então, o DNA inteiro, apenas 2, alguns autores falam entre 2 a 3% corresponde a genes, e o resto são sequências repetidas, tá, que não codificam proteínas, ou que não codificam, no caso, não transcrevem RNAs, né? Então, aqui é dentro do gene. Os exons correspondem à sequência que codifica aminoácido, e os introns são regiões que não codificam aminoácido. Esse processo que retira os introns é chamado de splicing. Então, é um conjunto de proteínas que são responsáveis pela retirada, pela remoção dessas regiões não codificantes. Então, aqui nessa imagem, nós temos essa parte que era vermelhinha aqui, né? O autor botou em amarelo para destacar. Então, são as regiões dos exons. Veja que essas regiões foram ligadas aqui embaixo. E os vermelhinhos, esses daqui, ó, saíram. Então, os introns foram removidos. Então, a gente pode dizer que esse RNA que foi transcrito de maneira íntegra a partir desse gene é um pré-RNA.
E depois, sofrendo a retirada dos introns, eu tenho esse RNA maduro, RNA mensageiro maduro, foi editado. Então, ele está pronto para sair do núcleo para fazer a tradução. Então, veja que esse splicing, esse processo, também acontece dentro do núcleo. O que vai sair para o citoplasma já é o RNA mensageiro maduro, funcional, que vai fazer parte do processo de tradução. Agora, a gente precisa prestar atenção que esse mecanismo ele está presente nos eucariotos. Nos procariotos não tem esse mecanismo né, de introns e exons. Pelo menos por enquanto a gente não viu essa situação ainda em bactérias. Bom, gente, mas qual a importância disso, né, dessas regiões não codificantes? Então, isso levou a uma curiosidade interessante, porque quando começaram as discussões em quantidades de gene, etc., foi descoberto depois do projeto Genoma que nós temos aproximadamente aí em torno de 25 mil genes. Só que esses 25 mil genes, eles são capazes de originar aí mais de 100 mil proteínas. Então a matemática não bate aí se for 1 para 1, né? Porque eu tenho apenas 25 mil genes e mais de 100 mil proteínas já foram identificadas. Então os pesquisadores descobriram justamente essas regiões, né? E o mais interessante é que essas regiões podem formar combinações diferentes. Então significa que o mesmo gene ele dá origem a diferentes proteínas. Então, se a gente olhar esse exemplo que eu escolhi aqui, ó, o gene da alfa-tropomiosina. Então, esse gene ele tem esse conjunto, né, de exons e introns. Agora, dependendo das diferentes combinações que eu tenho, eu posso formar diferentes proteínas em diferentes regiões. No músculo estriado vai dar um tipo de proteína, no músculo liso outro, no fibroblasto outro, e assim por diante. Então, esse mecanismo, né, é muito importante porque permite que o mesmo gene, o mesmo pré-RNA, ele possa, então, determinar a síntese, a formação de diferentes proteínas. Essa é uma outra questãozinha que já caiu no vestibular. Bom, gente, então nós chegamos aí ao final da nossa transcrição, né? Esse é o slide, ele mostra o seguinte. A molécula de DNA, então, ela contém a informação para a transcrição. Então, é uma molécula informacional, né? Ela contém a informação. E como ela passa essa informação? Então, através da transcrição. Então, o processo de transcrição é justamente esse mecanismo, né, onde o DNA, que contém a informação gravada num código, ele contém o código está naquela sequência de nucleotídeos. E ele transfere, então, isso para o RNA, de modo que o RNA, ao participar da tradução da proteína, né, ao montar uma sequência de aminoácido, então a gente chama isso de tradução, ele está decodificando. Então, aquele código que está aqui no DNA, ele é decodificado no processo de tradução. Então, o RNA ele vai determinar a sequência dos aminoácidos, que, por sua vez, eles vão formar aquelas estruturas superiores das proteínas e vai dar forma da proteína. E, dependendo da forma, ela vai determinar uma função. Então, imagina uma enzima, né, participando de uma via metabólica, que, por sua vez, vai influenciar diretamente na característica, no fenótipo do indivíduo. Então, é assim que ocorre a transmissão da informação genética, né?
desde o DNA até a proteína funcional aqui na ponta. Então, nós passamos pela transcrição e o processo de tradução. Então, é assim que é feita a expressão gênica, né? Assim que caracteriza a expressão dos genes. Bom, gente, eu disse a vocês ao longo dessa aula que essa transcrição ela está relacionada aos eucariotos. Nos procariotos, né, é um pouquinho diferente, porque não tem aquele mecanismo, né, do splicing, não se conhece ainda o mecanismo de introns e exons, e nas bactérias não tem núcleo. Então, a replicação, a transcrição, a tradução, ocorre tudo no citoplasma. Existem alguns exercícios que os autores colocam desenhos onde você tem uma molécula de DNA formando uma molécula de RNA, ou seja, transcrevendo RNA, e na ponta do RNA você já tem ribossomos ligados a ela, traduzindo uma proteína, traduzindo um polipeptídeo. Então, quando aparecer esse tipo de desenho, significa que nós estamos falando de uma bactéria. Então, na bactéria, você tem a transcrição e pode ter simultaneamente a tradução. Tá? Na célula eucariótica, não. Uma outra diferença é que nas células eucarióticas, você tem um sítio promotor para cada gene. No caso das bactérias, você pode ter um sítio promotor para 2, 3, 4 genes sequenciais. Essa configuração, onde um sítio promotor ele serve aí para transcrever vários genes, é denominado de operons. Né? Então, operon, né, corresponde a um termo presente nas bactérias, onde um único sítio promotor ele é capaz de determinar aí a transcrição de vários genes. Isso não existe nos eucariotos, tá ok? Apenas no procarioto. Então, essas são algumas diferenças. Bom, pessoal, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima, tá ok?